vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor, a mão que foi na cruz ferida, me salvou tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter.
nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres por estarmos aqui mais uma vez, o nosso encontro semanal das tardes de domingo. E como sempre lembramos, pela manhã às 9h30, o pastor Gilson já trouxe alguns vídeos, foram apresentados aos irmãos. Ao meio-dia ele trouxe vídeos que recebemos das nossas igrejas no exterior. E agora às 15 horas então é o nosso momento, onde recebemos muitos, centenas de vídeos do Brasil e selecionamos alguns, na impossibilidade de mostrar todos, selecionamos alguns aqui do Brasil para serem transmitidos para os nossos irmãos. E hoje temos aqui nessa tarde nosso companheiro pastor Edson Pinheiro, companheiro nosso de longa data. A paz do Senhor, meu companheiro. Meu querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom tê-lo conosco aqui. Obrigado pelo convite. Muito bom. E não é o único convite, não é desta vez apenas, mas certamente teremos outras oportunidades. Okay. Amém? Amém. Temos conosco aqui o jovem Mateus, ele é da igreja de Sampaio. O pastor da igreja é o nosso companheiro Gerson Mafra, um companheiro querido também. Mateus, a paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus, pastores. Sou muito grato pelo convite. É muito bom tê-lo conosco aqui. Sempre queremos receber jovens, professoras, senhoras, enfim, o grupo todo da igreja, porque esse trabalho ele tem sido dignificado cada dia mais com essas participações. Amém? Muito bem, meus queridos, vamos então iniciar o nosso trabalho. Hoje, dia 17, estamos aí, não é? Já passando da metade do ano, o ano está passando muito rápido, mas é profético. Nós sabemos que os últimos dias seriam realmente desta forma. Então nós estamos estudando as vitórias nas batalhas de Davi, cujo texto base é 1º e 2º Samuel e 1º livro das Crônicas. Vamos então à nossa primeira pergunta. Diz assim, lendo 1º Crônicas, capítulo 13, verso 10, com relação à Arca da Aliança, referente à atitude de Uzá, qual o ensino profético para nós nos nossos dias? Nós temos aqui a participação da jovem Amanda Cordeiro, de Uruará, do Pará, é do grupo Semente Preciosa, este grupo participa ativamente desse trabalho, e do jovem Felipe Narciso, lá dos Estados Unidos, da cidade de Newark. Vamos ouvir com atenção, prestar bem atenção nesses dois vídeos e depois os nossos queridos vão fazer os seus comentários. Vamos assistir. O ensino profético para nós é que há um juízo para aqueles que se levantam contra a obra do Senhor, para o projeto de Deus. A arca, ela representava todo o projeto de Deus na sua plenitude. Ela tinha ali os 10 mandamentos que fala da palavra de Deus, o maná representando o próprio Senhor Jesus, a vara de Arão que mostra a operação do Espírito Santo. Neste projeto, não se pode se realizar de qualquer maneira. A arca, ela não podia ser transportada de qualquer maneira. A orientação ali era que a arca era para ser levada nos ombros dos levitas, ou seja, nos ombros cingidos e não em carros de bois. O projeto de Deus, ele também não pode haver interferência humana. O projeto de Deus, ele já está estabelecido, definindo que aponta para a obra redentora, para a salvação, para o Senhor Jesus. De maneira que o realizar dessa obra não é do jeito que o homem acha que deve ser, mas é do jeito que o Senhor quer, é do jeito da orientação do Senhor. E não deve ter uma marca humana, mas sim uma marca do Espírito Santo, a marca do sangue de Jesus. A obra que o Espírito Santo tem realizado em nosso meio é um projeto já estabelecido, um projeto que não aceita a interferência do homem, não aceita a mão do homem, a razão do homem. Cabe ao homem, cabe a nós, a cada dia reconhecer que devemos obedecer ao Senhor e ouvir a sua voz e realizar esse grande projeto que o Senhor tem colocado em nossas vidas, em nossas mãos. A paz do Senhor Jesus. Para responder essa pergunta, eu gostaria de mencionar aqui 2 textos que se encontram no livro de Números. O primeiro está no capítulo 4, a segunda parte do versículo 15, que diz: "Mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação." O segundo texto se encontra também em Números, capítulo 7, versículo 9, que diz: "Mas aos filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário e o levavam aos ombros."
com os textos que foram mencionados agora, nós podemos ver que havia um cuidado a que o homem que carrega consigo as suas falhas, suas impurezas, seus pecados, não tocassem diretamente na arca. E Uzá, sendo sacerdote, conhecia as leis. Uzá sabia que a arca deveria ser carregada sobre os ombros dos homens, porque o projeto da eternidade vem por cima do homem. A arca, ela vem por cima de nossas cabeças. O projeto do Senhor, a obra, ela vem por cima do homem. Porém, Uzá desobedeceu quando escolheu os carros para poderem transportar a arca. Por quê? Porque Uzá queria guiar a arca. O homem hoje quer guiar o projeto do Espírito Santo, quer guiar a obra de Deus, quer colocar as mãos em um projeto que já foi estabelecido desde a eternidade. Mas o homem não guia o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem guia o homem, e não qualquer homem, mas aquele que é obediente, aquele que entendeu o projeto de salvação, aquele que entendeu que essa obra é do Espírito Santo. E para finalizar, gostaria de mencionar um texto que se encontra em Salmos, capítulo 20, versículo 7, que diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. A paz do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, como vemos sempre, as respostas têm um conteúdo muito profundo, maravilhoso, porque, na verdade, as respostas são ação ou ações do Espírito Santo na vida daqueles que participam desta obra gloriosa. Eu disse no início do programa que trazemos vídeos do Brasil. O jovem Felipe, ele mora nos Estados Unidos, mas está sempre também no Brasil, até em função do trabalho do grupo do Semente Preciosa e da sua profissão também. Um abraço para você, viu, Felipe? Vamos então ver os comentários que os nossos queridos têm a apresentar. Pastor Edson, algum comentário a respeito? Walter, nós mais uma vez glorificamos ao Senhor pela vida dos nossos jovens, né? A resposta da Amanda aqui, ela lembra, na verdade, aquilo que o grupo lá no início da obra entendeu, né? Uma obra sem a interferência do homem. Ela foi muito feliz nessa colocação. E também o Felipe, quando ele faz a colocação de que a obra, ela vem de cima. Essa obra não vem da mentalidade de um homem, de um teólogo. É uma obra que veio em nosso meio, ela veio da eternidade. Glória a Jesus, Glória a Jesus. Pela vida desses jovens que a cada dia têm entendido mais o projeto do Senhor. Bom, e é interessante lembrarmos, né, que para este ano o Senhor tem um grande projeto que já está sendo realizado através da vida de cada jovem desta obra. Mateus, e você? Algum comentário? Pastor, as respostas foram muito completas, mas eu gostaria de fazer um ponto, é que a arca do Senhor, ela guardava os mistérios. A arca era muito preciosa aos olhos do Senhor. Não dava deixa para a ação do homem, na mão do homem. E quando a irmã fala que o realizar da obra não é na mão humana, a gente vê, né, a gente lembra do texto de Jó, lá em capítulo 38, quando o Senhor se revela a Jó, né, e mostra a sua grandeza perante ao homem, enquanto Jó mostra a sua pequenez. Quando o Senhor pergunta a Jó, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Nós sabemos que Deus já tem um projeto estabelecido, pronto para as nossas vidas. Basta nós confiarmos no Senhor. Glória a Jesus. Vejam que coisa maravilhosa, né? O homem luta uma vida inteira para realizar um projeto que, diante da dimensão do projeto de Deus, não é nada, não é? Mas aquele que é fiel, o Senhor abençoa o projeto humano também. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta. Lendo 1 Samuel, capítulo 6, verso 19, quais os resultados na vida de todas as pessoas que olharam para dentro da arca? Temos duas respostas. O jovem Patrick Teixeira, de Caetité, da Bahia, participante assíduo conosco, e a senhora Marlene Reis, de Açailândia, do Maranhão, também do grupo Semente Preciosa. Vamos participar, vamos ouvir, ver com toda atenção. Irmãos, de acordo com 1 Samuel, capítulo 6, verso 19, haviam ali alguns homens que trataram a arca do Senhor sem seriedade, mas muita curiosidade e displicência, olhando assim para dentro da arca. O resultado daquela atitude de desobediência foi a morte de 50.070 homens de Bet-Semes. A falta de temor e reverência com os mistérios santos de Deus
leva à morte espiritual. A paz do Senhor Jesus. O resultado na vida daquelas pessoas foi a morte de 50.070 homens, desobedientes, sem reverência, sem temor, diante da arca do Senhor. Ali estava representado o mistério, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vou ler o capítulo 6 de 1 Samuel, no verso 19. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferido o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. A todos a paz do Senhor. Muito bem, meus irmãos, mais duas participações muito boas, não é? Conteúdo. E agora vamos aproveitar os nossos visitantes desta tarde para vermos o que eles vão colaborar, vão colocar a mais acerca dessas respostas. Então, Mateus, o que você pode comentar? Pastor, os comentários foram bem executados. Tivemos que aqui o jovem Patrick, ele comentou da falta de temor e da falta de reverência. Os homens de Bet-Semes, eles ultrapassaram o limite estabelecido pelo Senhor. Vimos que faltou temor, vimos que faltou reverência. E o que o Senhor me deu de revelação durante a reunião de jovens, os irmãos, né, nesse fim de semana agora do dia 9, foi que a semente, a parábola da semente é muito parecida com aquilo onde a arca foi deixada. A arca foi deixada ali em Bet-Semes, entre homens que ultrapassaram o limite, espinhos que entraram na carne, né, paixões humanas que foram maior do que a obra de Deus. A curiosidade do homem que foi maior que a obra de Deus ali na vida dos homens de Bet-Semes, e aquilo ali trouxe um juízo para eles, porque vemos que morreu, como a irmã senhora Marlene falou, 50.070 homens. Os 5 falam da mão de Deus. Quando o homem ultrapassa os limites do Senhor, ele sai debaixo do raio de ação da mão de Deus. E quando os 7 falam da obra de Deus, quando o homem deixa de ouvir a voz do Senhor e se atenta para aquilo que é do homem, aquilo que é dessa vida, não tem como a obra de Deus na vida do homem permanecer. E como consequência foi o juízo, a falta da mão de Deus e a morte espiritual dos homens de Bet-Semes. Mateus, é interessante a sua colocação, até complementando para os irmãos aqui, porque quando você fala da mão de Deus, você está falando do ministério, né? Dos 5 ministérios através dos quais o Senhor atua. Quando o homem sai daquilo que é o projeto de Deus para o ministério, que é o realizar da obra do Senhor, o juízo vem, certamente vem, não há como escapar disso. Verdade? Pastor Edson, seus comentários. Em ambas as respostas, o resultado foi exatamente morte, né? Morte espiritual. Sem temor, sem reverência, sem entender o mistério, a morte espiritual ela vem. E eu lembrei de uma frase que é usada na escola bíblica, né? Não existe evangelho sem mistério. Mistério não está presente, pode ter qualquer outro nome, cristianismo, teologia, seja lá o que for, mas o evangelho não está presente. O que está presente é a morte espiritual. É verdade, muito bem lembrado, muito bem colocado, e tudo isso resultado deste momento maravilhoso que a igreja está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos então à nossa próxima pergunta de número 3, que diz assim: qual foi o segredo da bênção da arca para a casa de Obed-Edom, pelo fato dela ter ficado em sua casa? Temos a resposta do obreiro Paulo Adilson, do Rio de Janeiro, aqui do estado do Rio de Janeiro, e da senhora Thaís Munique Medeiros, de Brasília, Distrito Federal. Vamos assistir também com toda a nossa atenção. O segredo da arca, a casa de Obed-Edom, é porque Obed-Edom era um servo de Deus, obediente, e ele não ousou em tempo algum em tocar na arca, nem olhar para dentro que tinha dentro da arca, né? E ali na casa, o tempo que ficou a arca na casa dele, é porque ele houve no seu coração e de sua família muito zelo, temor e muito amor pela obra do Senhor, representada ali pela Arca da Aliança. A paz do Senhor Jesus. O segredo da bênção da arca
para a casa de Obed-Edom foi que ele valorizou a arca. A arca fala ali da presença de Deus em nosso meio, no nosso coração, né? É a obra do Senhor, a gente valoriza a obra do Senhor. E por causa disso, Obed-Edom, ele recebeu uma bênção para ele e para toda a família dele. E mais para frente, ele e toda a família dele serviram no templo como porteiros, né? E ali houve uma primeira tentativa de levar a arca para Jerusalém por Davi. E daquela forma que foi levada, não era a forma que o Senhor tinha ordenado, né? A arca deveria ser levada pelos levitas, né? Por sacerdotes, através das varas que haviam na arca. E isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, né? Versículo 14 e 15. E isso quer dizer para nós que nós não podemos levar a arca do Senhor de qualquer jeito. Há uma doutrina, há um mandamento do Senhor a respeito de como devemos cuidar da obra dele, né? Obedecendo sempre a palavra, a doutrina revelada e principalmente nós estarmos em santificação do Espírito, né? Ali quando eles levaram a arca da forma correta para Jerusalém, eles estavam usando vestes de linho fino, que fala da santificação da igreja, né? E ali Davi também instituiu os louvores ali, né? Enquanto eles levaram a arca. Então, nós também levamos a arca em ação de graças e louvores. E lá em 1 Crônicas, capítulo 3, fala: e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Amém. A paz do Senhor Jesus. Retornamos então, meus irmãos, de mais 2 participações. Vamos ao nosso trabalho aqui. Pastor Edson, seus comentários. Diferentemente da resposta anterior, cujo resultado foi morte espiritual, o grande segredo da bênção da arca na casa de Obed-Edom, vida e vida em abundância. Nós vamos verificar aqui numa das respostas da nossa irmã Thaís, que eu anotei uma coisa muito interessante: a bênção completa para toda a família. Não demorou muito tempo, serviço, instrumentalidade, eles foram porteiros lá, trabalho no templo. Aquele que valoriza essa obra, a presença do Senhor na sua vida, na sua família, os resultados são muitos. Quantos filhos de obreiros, de pastores, estão aí trabalhando no Maranhão, ocupando o seu tempo com aquilo que são os trabalhos de evangelização, semente preciosa, Evangelho Sem Fronteiras. Tudo isso resultado de um segredo que foi descoberto de manter a arca na sua vida. A presença de Deus completa na sua vida e os resultados, como já disse aqui, vida em abundância, prosperidade na obra, no trabalho, descanso para nós, como pais, como pastores, sabendo que esses que guardam essa bênção, eles não vão dar trabalho, porque a valorização pela obra vai ter ali, da parte do Senhor, a sua recompensa. Jesus, eu me lembro de uma experiência que o Senhor me concedeu há uns anos atrás, e eu vou apenas resumir o resultado dessa experiência em uma frase que o Senhor falou de forma clara ao meu coração: faz a obra e Deus faz a sua vida. Essa é a experiência do servo desta obra. Não é isso? Mateus, comentários? Um comentário que eu quero fazer é seguindo a linha de raciocínio que eu havia comentado. A arca aqui parou em boa terra, a qual a aceitou, e quando nós aceitamos a arca do Senhor, não aceitamos somente a obra, aceitamos a Trindade que está dentro da arca. E a consequência disso, meus irmãos, como bem falado pelo pastor Edson, é o contrário da morte, é a vida e a vida em abundância. Muito bom, maravilha.
é a nossa vida. Não há como fazer diferença entre a obra e a nossa vida. A nossa vida é a obra é a nossa vida e o Senhor cuida de todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta. Qual foi o maior feito de Davi em seu reinado e em suas conquistas em Israel? Faça da aplicação profética deste feito em nossos dias, ou seja, fale da aplicação profética deste feito em nossos dias. Temos a resposta ao comentário do diácono Joandre Keller, de Taubaté, São Paulo, e a jovem Isa Giovana, de Caicó, Rio Grande do Norte. Vamos assistir. O maior feito de Davi em seu reinado foi a conquista de Jerusalém. E a aplicação profética para os nossos dias, Davi é tipo do Senhor Jesus. E profeticamente o Senhor Jesus, ele conquistou para nós a Jerusalém, não terrena, mas a Jerusalém celestial, nos dando o direito de vida eterna. E lembremos que no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, no verso 1 e 2, quando Davi ele estava na caverna de Adulão, se achegaram ali a ele todo homem aperto, endividado e de espírito desgostoso. E Davi, com esses homens, faz um exército e conquista a Jerusalém. Meus irmãos, assim também profeticamente, o Senhor Jesus, nós um dia tínhamos uma dívida para com Deus, que era o nosso pecado. Estávamos em aperto, o nosso espírito triste e desgostoso, porque em nós não habitava o Espírito Santo. Mas o Senhor um dia morreu pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida, e nos deu salvação, e colocou em nós o Espírito Santo, nos deu agora um espírito de alegria, de certeza de vida eterna. E assim também como Davi com aqueles homens conquistou, entrou em Jerusalém, um dia também nós, com o nosso Salvador, o Senhor Jesus, nós iremos, Jesus vai vir nas nuvens e vai nos levar, nos arrebatar, nos levar para a eternidade. E nós, juntamente com o Senhor Jesus, entraremos também na Jerusalém celestial, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. A todos, a paz do Senhor Jesus. Nós vemos que o maior feito de Davi foi levar a arca de volta para Jerusalém. Israel recebeu a bênção de ter o Senhor Jesus em seu meio, mas eles o rejeitaram. Assim como a arca na casa de Abinadab, eles não valorizaram a bênção. Mas para cumprir a sua palavra, Jesus ele vem ao mundo, ele sofre, é crucificado, ele ressuscita e nos torna a geração eleita. Nós podemos associar com a arca na casa de Obed-edom. Lendo 2 Samuel, capítulo 6, versos 11 e 12, nós vemos que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom, mostrando o projeto de salvação, morte e ressurreição. O lar de Obed-edom ele foi abençoado porque eles amavam a arca, eles amavam a presença de Deus, assim como a igreja fiel que ama servir ao Senhor com amor e gratidão. E por fim, a arca é levada de volta para Jerusalém. E esse é o destino final que a igreja tanto anseia. Nós vemos nos versos 14 e 15 que Davi e o povo de Israel iam com júbilo, com alegria pelo caminho. E hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo em alegria nesse caminho, ansiando por descansar na Jerusalém eternal. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, retornamos de mais 2 respostas, sendo que essas respostas são de caráter pessoal, daquilo que cada um alcançou do texto lido, de acordo com a pergunta feita. Pastor Edson, então, qual é o seu comentário a respeito? Eu entendo, Walter, que o grande feito de Davi foi, em primeiro lugar, conquistar Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei. E não demora muito tempo, ele leva a arca e coloca em Jerusalém. Profeticamente falando, nós como igreja, nós entendemos hoje como obra o tempo da nossa visitação. Nós entendemos que Jesus vai voltar, a igreja vai ser arrebatada, ou seja, para nós, a arca, todo esse projeto que o Senhor realizou no nosso meio, ele está sendo, a qualquer momento, ele vai ser tirado dessa vida. E ele vai ser levado não mais para Jerusalém física, a cidade, mas será levado para a Jerusalém celestial.
A grande bênção desse momento que nós estamos vivendo, naqueles dias, Davi entendeu o que ele deveria fazer. Hoje, como obra, o Senhor está nos visitando e nós estamos vendo aí jovens, senhoras, respondendo exatamente, mostrando que entenderam o tempo da sua visitação. A arca, a qualquer momento, ela vai ser levada de volta para Jerusalém. A igreja fiel, ela vai ser tirada, ela vai ser arrebatada e nós estaremos para sempre com o Senhor. Muito bom, muito bem colocado, sua observação muito pertinente e profunda. Mateus, e você, algum comentário? Concordo com o pastor Edson, pastor, que o maior feito, a maior vitória de Davi foi quando ele conquistou Jerusalém. Porque Jerusalém, profeticamente, fala do Senhor Jesus quando conquistou as nossas vidas. Havia um juízo, os coxos e os cegos, quando a gente lê o capítulo 5 de 2 Samuel. Eles não poderiam entrar, eles seriam lançados fora daquela cidade, se Davi não conquistasse aquela cidade. Mas porque Davi conquistou, e profeticamente o Senhor Jesus conquistou aquela cidade na cruz do Calvário para as nossas vidas, nós vimos que esse foi o maior feito, porque abriu o caminho de salvação para nós. Muito bem. Louvado seja o nome do nosso Deus por isso, por esse alcance e por essa experiência maravilhosa. Vamos à nossa próxima pergunta, então. Cite outros feitos de Davi em seu reinado. Também uma pergunta de caráter pessoal, a resposta, né? A senhora Vanessa de Montenegro, aqui de Magé, Rio de Janeiro, e o obreiro Rogério Malaquias, de Betim, Minas Gerais. Vamos prestar atenção nas respostas. Nós podemos observar em 2 Samuel 5, do 6 ao 9. Ele conquistou Jerusalém, fez de Jerusalém capital de seu reinado, trouxe a arca, ele reuniu materiais para a construção do templo. Davi derrota os amonitas e os sírios. Ele também deu a Salomão o desenho do templo para ser construído. Tudo isso que ele fez, muito mais, foi tudo com orientação do Senhor. Pois Davi tudo obedecia ao Senhor. O que vinha ao seu coração era da parte do Senhor, a parte do Senhor Jesus. Dentre os principais feitos de Davi, vou pegar como referência 1 Crônicas 22, versículo 2, que diz assim: E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. O templo ele foi construído por Salomão, mas Davi ele fez todos os preparativos durante anos para que tudo fosse entregue a Salomão juntamente com o projeto para que fosse construído o templo. Então esse foi um dos principais feitos de Davi. Retornamos então, meus irmãos, na nossa sequência de duas respostas também muito bem colocadas, elaboradas. Vamos ver então o que o Mateus tem a comentar conosco acerca dessa contribuição. Mateus. Pastor, os comentários foram perfeitos. Não precisava nem de um comentário a mais, mas eu gostaria de ter só um comentário sim, porque depois que a arca do Senhor estava na casa de Obed-Edom, o rei Davi levou a Jerusalém. Nós podemos ver que é profético, porque fala muito da volta de Jesus, onde a obra de Deus que foi gerada nos nossos corações vai ser levada para a eternidade. E certamente, quando a arca estava sendo levada para Jerusalém, né, se a gente conjecturar que Obed-Edom estava junto com eles andando até Jerusalém. Então vemos que fala muito da eternidade. Glória a Jesus. Muito bom. Pastor Edson, seu comentário. Grandes feitos foram realizados por Davi, né? Nós vivemos hoje a obra que é tipo da obra de Davi. Então, as grandes vitórias que Davi teve, as vitórias, como a irmã citou, contra os amonitas, contra os sírios, as vitórias contra os inimigos externos, as vitórias contra os inimigos internos também, elas são comuns na nossa vida quando nós vivemos a obra de Davi. E um aperfeiçoamento que nós temos visto muito hoje no estudo da escola bíblica, estamos vivendo agora a obra de Salomão, onde há um aperfeiçoamento maior dos dons espirituais, onde nós estamos provando que nessa hora da saída, o vinho novo foi reservado para nós
como na parábola das bodas, né? Do milagre da multiplicação do vinho em Caná da Galileia. Nós estamos vivendo o momento do melhor vinho. Deus está derramando do Espírito Santo. Jesus, assim como Davi, preparou o material para Salomão, e agora nós estamos vivendo a plenitude da obra de Salomão, onde o Espírito Santo está sendo derramado de forma abundante, e a qualquer momento a igreja ela vai ser arrebatada. Muitos feitos da obra de Davi têm sido repetidos agora no nosso meio. Vitórias contra a traição, vitória contra os inimigos da obra, tudo isso neste momento em que há o juízo, né? Que muitos apostataram da fé, o apóstata ficou para trás. No período de Davi havia clareza do perdão, mas hoje há um juízo contra aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Então hoje nós estamos vivendo os grandes feitos de Davi, né, nessa obra, e agora a plenitude da obra de Salomão, onde a qualquer momento nós seremos arrebatados. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. É por isso que aprendemos que aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, será perdoado, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, este não alcançará perdão. E nós estamos vivendo, conforme o pastor Edson disse, a plenitude da ação do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar alertas, atentos, para não sermos pegos em nenhuma dificuldade dessa natureza, porque da parte do Senhor não tem faltado recursos para caminharmos em segurança. Glória a Jesus. Vamos à nossa próxima pergunta, que diz assim: lendo 2 Samuel capítulo 23, como termina o reinado de Davi? Temos a resposta da senhora Marcolina Nunes, de Montes Claros, Minas Gerais, e da senhora Suilana Sui Ferreira, que participa sempre conosco, lá de São José, Santa Catarina, também do grupo Semente Preciosa. Vamos então ficar atentos às respostas. Está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 1 e 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do maravilhoso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Irmãos, desde o princípio até o fim da obra de Davi, Davi nos ensinou a viver na dependência do Senhor, a obedecer o Senhor. E por isso a tua obra cresceu e fortaleceu. Amém, irmão? Da paz do Senhor Jesus. Nós vemos a resposta nos versos 2, 3 e 4, onde nos fala: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, e a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Davi termina o seu reinado louvando ao Senhor, cantando as vitórias que Deus tinha lhe dado e profetizando acerca daquele que viria, que era o Senhor Jesus, que fala sobre o justo, que dominaria sobre todas as coisas. Ao contrário do rei Saul, que acabou o seu reinado em derrota, Davi acabou o seu reinado vitorioso, por alcançar muitas vitórias, por alcançar uma aliança eterna com Deus. Por ser um homem segundo o coração de Deus, Davi agradou a Deus e terminou farto de dias e com muitas vitórias do seu reinado. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, retornamos agora desta última pergunta para os adultos de uma forma geral, mas eu não posso seguir adiante sem deixar aqui um abraço carinhoso, afetuoso, com todo respeito, para a nossa irmã Marcolina Nunes.
Minha irmã, que alegria ver a sua participação, o seu interesse, o seu alcance. Glorificamos muito ao nome do Senhor por sua participação nesse programa. E eu peço à irmã que continue mandando as suas participações. Para nós vai ser uma grande alegria, vai ser uma grande bênção. Um abraço carinhoso para a senhora. Amém? Vamos então agora, já que a próxima pergunta é direcionada a crianças, intermediários e adolescentes, vamos louvar ao Senhor com o hino que vai ser projetado. Vamos cantar, cante aí na sua casa e na volta retornamos então para a última pergunta relacionada a esse trabalho. Vamos adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Esses louvores são maravilhosos, eles nos trazem muita alegria, realmente somos visitados pelo Senhor. Para este último bloco, como sempre fazemos, trazemos uma jovem, uma professora, para trazer um comentário e suas observações acerca da participação das crianças. Nós temos conosco aqui a jovem Brenda, ela é da região de Realengo, cujo coordenador é o nosso amigo pastor Edson Cardoso. Brenda, muito bem-vinda, ter você aqui conosco, para nós é uma alegria, viu? Amém, fico muito feliz de estar aqui com todos os irmãos, agradeço pelo convite. Muito bom, e saiba o seguinte, é a primeira vez, isso significa que haverão outras vezes. Amém. Amém, Brenda? Vamos então à pergunta. Lendo 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, qual foi o segredo da vitória de Davi na luta contra Golias? Então nós temos a participação da criança Abner Gonçalves, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, a intermediária Ana Rosa Nascimento, de Niterói, Rio de Janeiro, a intermediária Larissa Linhares, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o intermediário Pedro Gabriel, de Carpina, Pernambuco, e a criança Pedro Tesser, de Maricá, Rio de Janeiro, e por último, a intermediária Johanna Ornelas Leal, de Guarapari, Espírito Santo. Preste bem atenção na participação dessas crianças. Lendo 1 Samuel 17:45, qual o segredo da vitória de Davi contra Golias? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel. A paz do Senhor. Ana Rosa, lendo 1 Samuel 17:45, qual foi o segredo da vitória de Davi na luta contra Golias? O segredo é que ele não venceu pela força, venceu em nome do Senhor dos Exércitos, assim como está escrito em 1 Samuel 17:45, que diz assim: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens enfrentado. A paz do Senhor Jesus a todos. Confiar no Senhor dos Exércitos. A resposta está em 1 Samuel 17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu venhas a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Respondendo a sétima pergunta, a resposta é que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, que diz: Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A resposta é: Davi confiou no Deus dos Exércitos. A paz do Senhor. A resposta está em Samuel 1:17:45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens
a mim com espadas e com lanças e com escudo. Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. A paz do Senhor Jesus. Lendo 1 Samuel 17:45, qual foi o segredo da vitória de Davi na luta contra Golias? Davi foi em nome do Senhor dos Exércitos. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A paz do Senhor Jesus. Retornamos então, meus irmãos. Vimos com muita alegria os vídeos, a participação de cada uma dessas crianças. Realmente nos alegra muito, porque elas fazem isso de forma voluntária. Não são os pais que as obrigam a fazer, muito pelo contrário. Elas são estimuladas pelo Senhor e elas mesmas recorrem aos pais para que as ajudem nessas gravações. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, Brenda, algum comentário a respeito dos vídeos, um comentário seu próprio a respeito desse trabalho? É interessante nós entendermos, com todas essas respostas que já foram dadas, a importância de nós confiarmos no Senhor, em primeiro lugar, e utilizarmos os dons espirituais que o Senhor tem nos dado a cada dia para que nós possamos vencer todos os nossos adversários. É verdade, é isso mesmo. Confiamos nos dons espirituais, confiamos na bênção do Senhor, não é verdade? E o fato de ter vocês hoje aqui conosco é um resultado disso, porque estão aqui, porque sabem e estão vivendo aquilo que o Espírito Santo tem trabalhado na vida de vocês. Amém? Meus queridos, nós estamos aqui encerrando, então, esta edição. Com muita alegria, como sempre, recebemos aqui uma grande bênção, sempre, de vermos a participação de todos os nossos irmãos. Lembramos a todos, temos o Seminário de Unidos em Família em todos os Manéis do Brasil. Aqui no estado do Rio temos no Mané de Pedro do Rio, nos dias 22, 23 e 24 próximos agora. Não esqueça de dar o seu like nesse programa, de se inscrever neste canal para nos seguir nas redes sociais. Mande também as suas observações, elas são importantes para nós. Lembrando que hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso culto presencial nas nossas igrejas e às 20 horas pela nossa plataforma no YouTube. Eu agradeço aqui a participação do meu amigo, companheiro, Pastor Edson. Muito obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Estaremos juntos numa outra ocasião. Agradeço aqui a presença do Mateus. Muito obrigado, Mateus. Eu que agradeço, pastor. Dê um grande abraço ao nosso companheiro Gerson Mafra, companheiro nosso querido de longa data. Um abraço a ele, porque eu sei que ele é um grande incentivador desse trabalho também. Brenda, muito obrigado pela sua presença. Participação pequena hoje, viu? Mas a próxima vez você vai trabalhar conosco em todo o programa. Amém? Nos despedimos de todos os nossos queridos. Um abraço a todos. Até a próxima semana. A paz do Senhor.